Você já tentou mudar alguma coisa importante na sua vida e percebeu que, mesmo sabendo o que precisava ser feito, simplesmente não conseguiu sustentar? Não por falta de inteligência, não por falta de informação, mas porque algo dentro de você sempre puxava de volta. Se isso soa familiar, permaneça aqui. Este conteúdo não é para curiosos, é para quem já cansou de repetir ciclos. O estoicismo começa exatamente nesse ponto, quando a ilusão cai e a realidade se apresenta sem anestesia. Hoje não estamos aqui para oferecer motivação passageira, estamos aqui para falar de estrutura interna, daquilo que sustenta uma vida quando o entusiasmo acaba. E antes de avançar, uma coisa precisa ficar clara. Ninguém muda porque ouviu um vídeo, mas muitas pessoas decidem mudar depois de ouvir a verdade certa no momento certo. Se você sente que este é o seu momento, fique até o fim desta série. Parte 1. O despertar da vontade. A força da honestidade. Toda transformação começa com um desconforto inevitável. Admitir que algo está errado. O vício, seja ele químico, emocional ou comportamental, sobrevive da negação elegante. Não é tão grave, eu paro quando quiser. Agora não é o momento. Sêneca alertava que não é a falta de tempo que destrói uma vida, mas o uso descuidado dele. E todo vício é, no fundo, um acordo silencioso de desperdício. Ser honesto consigo mesmo não é um ato de fraqueza, é o primeiro gesto de autoridade interior. Enquanto você se engana, o hábito governa. No dia em que você diz, sem drama e sem desculpa, se eu continuar assim, o fim já está escrito, algo muda. Esse momento não é bonito, não é cinematográfico, mas é real. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando paramos de mentir para nós mesmos sobre aquilo que está sob nosso controle. E reconhecer o vício está sob seu controle. Uma prática estoica fundamental aqui é a visualização negativa, não como tortura mental, mas como lucidez. Visualize com calma. Como estará a sua saúde se nada mudar? Sua energia, seu respeito próprio, sua vida daqui a 5, 10 anos? Não para gerar medo, mas para recuperar o senso de realidade. Se você sente que esta parte já está falando diretamente com você, considere permanecer neste canal. Este é o tipo de conversa que não acontece todos os dias. 2. Romper a ilusão do desejo. Todo vício promete alívio, mas entrega dependência. Ele cria a falsa ideia de que algo externo é necessário para que você se sinta bem, completo ou em paz. Essa é a ilusão central. O estoicismo nunca tratou o desejo como um inimigo externo, mas como uma impressão mental. Algo que aparece, mas não precisa ser obedecido. O problema é que o desejo cria sua própria fome. Quanto mais você cede, mais ele exige. Romper essa ilusão exige prova concreta, não discurso bonito. Por isso a prática da privação voluntária é tão poderosa. Escolher conscientemente um período sem ceder, um dia, uma noite, um momento crítico, não é punição, é treino de soberania. Marco Aurélio lembrava que nada tem poder sobre nós sem o nosso consentimento. Quando você suporta o desconforto e permanece firme, algo fundamental acontece. Você recupera a autoridade sobre si mesmo. E isso muda tudo. Se você está ouvindo isso e pensando, isso é difícil, ótimo. Significa que é real. 3. Gratidão como âncora contra o desejo. O vício prospera na sensação de falta. A gratidão dissolve essa lógica. Quando você se ancora no que já possui, corpo, tempo, consciência, oportunidade, o desejo perde parte do seu domínio. Sêneca dizia que muitos homens são infelizes não por terem pouco, mas por desejarem demais. A prática da reflexão noturna é simples e profunda. Antes de dormir, revise o dia. Onde você falhou? Onde resistiu? O que pode ajustar amanhã? Sem culpa,
sem teatro emocional. A gratidão não é euforia, é aterramento. E quanto mais você se torna consciente do que está preservando ao resistir ao vício, menos atraente ele se torna. Se isso está fazendo sentido para você, acompanhe este projeto. Ele foi pensado para quem quer constância, não entretenimento. 4. A virtude da moderação. Uma das maiores armadilhas da mudança é querer resolver tudo de uma vez. Os estoicos desconfiavam de mudanças explosivas. Eles valorizavam a progressão consciente. Temperança não é repressão, é inteligência aplicada ao desejo. Reduzir, ajustar, sustentar. Cada pequena vitória fortalece a vontade. Cada exagero gera recaída. Marco Aurélio lembrava que a alma se molda pelos atos repetidos, não pelos gestos heróicos ocasionais. Aqui, o progresso importa mais que a velocidade. 5. Primeira chamada ao compromisso. Se você chegou até aqui, isso já diz algo importante sobre você. A maioria desiste antes desse ponto. Não porque não precisa mudar, mas porque não suporta ouvir a verdade sem anestesia. Se este conteúdo está sendo útil, permaneça. Comente algo simples como disciplina ou clareza. Isso ajuda o canal e, mais importante, reforça seu próprio compromisso. Na próxima parte, vamos aprofundar o poder da constância, o diálogo interno e por que a maioria falha não por falta de força, mas por falta de direção mental. Permaneça. Parte 2. Constância, imperfeição e paciência. Se você chegou até aqui, faça uma pausa breve. Respire. Poucas pessoas avançam além da intenção inicial. A maioria para quando percebe que a mudança exige constância, não entusiasmo. O estoicismo não trabalha com picos emocionais. Ele trabalha com continuidade. É aqui que muitos falham, não por fraqueza, mas por não compreenderem como a mente funciona. 6. O poder da constância. O diálogo interno. A maior parte da sua batalha não acontece no corpo. Ela acontece no diálogo silencioso que você mantém consigo mesmo. A mente humana tende ao negativo. Ela revisita erros, antecipa fracassos e cria narrativas de desistência. Se você não governa esse diálogo, ele governa você. É aqui que muitas tentativas de mudança morrem, não por falta de força, mas por falta de direção mental. O estoicismo ensina que pensamentos não são ordens, são sugestões, e você pode escolher quais aceitar. Quando o impulso surgir, não discuta com ele. Observe, nomeie e responda com razão. Essa resposta repetida constrói constância, e constância constrói caráter. Se isso está ressoando em você, deixe um comentário e continue por aqui. 6. O poder da constância. O diálogo interno. A maior parte da sua batalha não acontece no corpo. Ela acontece no diálogo silencioso que você mantém consigo mesmo. A mente humana tende ao negativo. Ela revisita erros, antecipa fracassos e cria narrativas de desistência. Se você não governa esse diálogo, ele governa você. É aqui que muitas tentativas de mudança morrem, não por falta de força, mas por falta de direção mental. O estoicismo ensina que pensamentos não são ordens, são sugestões, e você pode escolher quais aceitar. Quando o impulso surgir, não discuta com ele. Observe, nomeie e responda com razão. Essa resposta repetida constrói constância, e constância constrói caráter. Se isso está ressoando em você, deixe um comentário e continue por aqui. 7. Abrace a imperfeição. O caminho não é linear. Nenhuma mudança real acontece em linha reta. Você vai falhar, vai escorregar. E isso não invalida o processo. O erro não é cair. O erro é transformar a queda em identidade.
O progresso pertence a quem retorna. Cada retorno fortalece mais do que uma vitória fácil. Se este vídeo está te ajudando a continuar, curta agora e compartilhe com alguém que está tentando recomeçar. 8. Paciência e persistência. Mudança real é lenta e por isso é sólida. Vivemos cercados de promessas rápidas, mas caráter não responde à pressa. Cada dia, sem ceder, é um voto silencioso a favor da sua nova identidade. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém reconhece. Se você quer permanecer nesse processo, inscreva-se no canal. Aqui, a pressa não manda. 9. Presença e atenção. O desejo vive no futuro. A culpa vive no passado. A força vive no agora. Quando a vontade surgir, não negocie. Respire. Espere. A onda passa. Cada vez que você não reage automaticamente, você recupera um pedaço da sua soberania. Ative o sininho. Volte sempre que precisar de direção. Parte 3. O campo de batalha da alma. Agora que passamos pelos princípios, precisamos falar sobre o que acontece quando a tela desliga. O que acontece quando você está sozinho, o silêncio aperta e a velha vontade bate na porta da sua mente com a força de um furacão. Mudar o caráter não é um evento, é uma guerra de atrito. E em uma guerra, quem não conhece o terreno, perde. Número 11. O mecanismo da armadilha. Dopamina versus caráter. Vivemos em uma era projetada para quebrar a sua vontade. Cada notificação, cada imagem, cada substância é desenhada para disparar um prazer barato que você não conquistou. O estoicismo chama isso de prazeres que nos escravizam. Entenda, o vício não quer apenas o seu corpo, ele quer a sua faculdade de escolha. Ele quer que você acredite que a felicidade é um pico de euforia, quando, na verdade, a felicidade estoica, a eudaimonia, é um estado de serenidade que ninguém pode tirar de você. Quando você cede a um impulso por tédio ou cansaço, você está trocando a sua arquitetura de longo prazo por um alívio de segundos. Sêneca dizia que somos escravos de tantas coisas quanto são os prazeres que não conseguimos dominar. Pergunte-se agora, quem está no comando quando o desejo aparece? Você ou o hábito? Se você sente que perdeu o controle desse mecanismo, curta este vídeo. Este é o primeiro passo para retomar o comando. 12. A construção da cidadela interior. Marco Aurélio falava sobre a cidadela interior. Um lugar dentro de você que as circunstâncias externas não podem atingir. O vício prospera porque sua cidadela está com as portas abertas. Qualquer vento de estresse, qualquer chuva de frustração entra e faz estrago. Construir seu caráter é erguer essas muralhas. Como? Através do que os estoicos chamavam de asqueses, o treinamento. Treinar não é sofrer por sofrer, é se tornar imune ao que é irrelevante. É aprender a dizer não para as pequenas coisas, para que quando a grande tentação vier, você já seja um veterano no campo de batalha. Se você está disposto a erguer essa muralha, inscreva-se no canal. Estamos construindo essa defesa juntos, tijolo por tijolo. Parte 4. O exemplo dos mestres e as analogias de poder. Ouvir princípios é o primeiro passo, mas ver esses princípios aplicados sob pressão extrema é o que realmente nos convence do que somos capazes. O estoicismo não foi escrito em bibliotecas confortáveis, foi forjado no exílio, na escravidão e no epicentro de impérios em colapso. 16. Epicteto, o escravo que reinava sobre si mesmo. Imagine nascer sem nenhum direito sobre o próprio corpo. Epicteto foi um escravo em Roma. Ele viveu a maior parte da sua vida sob o comando de outros. Diz a história que seu mestre, em um acesso de raiva, quebrou sua perna, deixando-o coxo para o resto da vida. Como um homem nessa condição pode falar sobre liberdade?
Epicteto ensinou que sua perna era um obstáculo para o corpo, mas não para a vontade. Ele não se via como uma vítima da sua deficiência ou da sua condição social. Ele dizia: carcereiro, você pode acorrentar minha perna, mas nem mesmo Zeus pode vencer minha escolha. A sua paralisia diante de um vício ou de um hábito destrutivo é uma corrente mental. Se Epicteto pode ser livre enquanto era escravo, o que impede você de ser livre hoje? A deficiência dele era física, a nossa, muitas vezes, é moral. Mas a cura é a mesma: retirar o poder das mãos do destino e colocá-lo de volta nas suas. Se esse exemplo de força tocou você, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que se sente prisioneiro das próprias circunstâncias. 17. Sêneca, a riqueza que não possuía a alma. Sêneca foi um dos homens mais ricos e influentes de Roma, mas viveu sob a sombra constante de execução por imperadores paranoicos. Ele foi exilado para uma ilha deserta por 8 anos, longe de tudo o que conhecia. Em vez de lamentar a perda de status, Sêneca usou o isolamento para escrever as cartas que hoje guiam milhões de pessoas. Ele praticava o que pregava. Periodicamente, ele deixava de lado sua riqueza, vestia roupas rudes e comia pão seco, para provar a si mesmo que sua felicidade não dependia do luxo. O sucesso de Sêneca não foi sua fortuna, mas a sua capacidade de permanecer o mesmo homem, seja no palácio ou no exílio. A analogia aqui é clara: você não é o que você consome. Você não é o seu prazer momentâneo. Você é o que resta quando tudo o que é supérfluo é retirado. Se você busca essa solidez interna, inscreva-se no canal. Aqui buscamos o que é permanente. 18. Marco Aurélio, o imperador na lama das trincheiras. O homem mais poderoso do mundo conhecido passava suas noites em tendas de guerra, cercado de lama, doenças e traições. Marco Aurélio enfrentou a peste antonina, uma pandemia que dizimou milhões, e guerras que nunca terminavam. Ele poderia ter se entregado ao hedonismo ou ao desespero. Em vez disso, escreveu para si mesmo: a arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança. Ele não buscava o conforto, mas a retidão. Seu sucesso foi manter a sanidade e a bondade em um mundo que estava desmoronando. Sua guerra pode ser contra a ansiedade, contra a bebida, contra a pornografia ou contra a preguiça. As trincheiras mudaram, mas a luta pela alma continua a mesma. Seja o imperador da sua própria mente. Se este conteúdo está te dando direção, ative o sininho. Volte sempre que a luta parecer difícil demais. 19. A analogia do arqueiro. O foco no processo. Imagine um arqueiro. Ele escolhe a melhor flecha, ele treina o arco, ele se posiciona com precisão, ele foca no alvo com toda a sua alma. Mas no momento em que a flecha sai da corda, o resultado não pertence mais a ele. Um golpe de vento pode desviar a flecha, o alvo pode se mover. O estoico é o arqueiro que entende que o seu sucesso está em dar o melhor de si no disparo, e não necessariamente em acertar o centro do alvo. Se você tenta parar um vício e falha, mas deu o seu máximo na resistência, você não fracassou, você treinou. O erro é parar de atirar. 20. O fogo que tudo consome. Marco Aurélio dizia que a mente que governa a si mesma é como o fogo. Uma chama fraca se apaga com qualquer brisa, mas um grande incêndio consome tudo o que é jogado nele e usa isso para crescer ainda mais. Transforme seus obstáculos em combustível. Sua dor de hoje é a lenha da sua força de amanhã. Nada pode parar um homem que usa a própria dificuldade para iluminar o caminho. Se você chegou até aqui e aceita transformar seus problemas em combustível, escreva nos comentários: eu sou o fogo. Curta, compartilhe, inscreva-se. A disciplina não é um bardo, é a ferramenta da sua libertação.